Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula de consultoria. Hoje sim, hoje está muito bacana aqui, fresquinho, em Cuiabá. Eu imagino que aí também, na região de vocês, deve estar com um clima legal. Há pouco eu falava na aula anterior a essa com uma aluna lá de Vera, e ela falou para mim, professora, aqui está chovendo muito. Então, o negócio, eu sei, realmente essa região ela é boa para o agronegócio porque chove e as nossas lavouras precisam de água, não é isso? Então, na aula de hoje, do dia 22 de novembro, olha, 22 de novembro está faltando exatamente 1 mês e 2 dias para a véspera do Natal. É um dia festivo, é um dia feliz para mim, eu fico contente. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, eu tinha colocado lá, sobre um tema que nós já vimos na aula do dia de mais ou menos umas 3 semanas. Então, eu coloquei a próxima aula, que seria execução e monitoramento do trabalho, ou administração e manutenção de serviço de consultoria, que é exatamente a mesma coisa, tudo bem? Vamos lá, entrando alguém aqui. Olá. Oi, Reinaldo, tudo bem com você? Boa noite, oi, tudo. Consegue abrir a câmera, Reinaldo? Professora, tá muito feio. Não, abre aí, sabe por quê? Aí eu tiro um print, envio lá no grupo, o pessoal fica animado para vir. Olha Tá só. muito feio. Eu tô descabelado. Tá bom, eu vou mandar assim mesmo. Vou mandar com a câmera fechada. Vamos ver se o povo se anima. Nosso pessoal fica cansadinho nesse horário, né? Sim. De entrar. Mas tudo bem. Eu sei que estudar não é fácil, é para poucos. A gente tem essa consciência. Mas eu vou falar para você, Reinaldo, é para os guerreiros, é para os fortes. E ainda bem que você está aqui. Vamos lá? O Sim. objetivo da nossa aula de hoje, Reinaldo, é falar um pouco sobre a execução e monitoramento do trabalho de consultoria, que é a mesma coisa de manutenção do serviço de consultoria. Então, a gente está falando desse tema, que é monitorar, metrificar, pensar, quantificar todo o serviço de consultoria. A gente já foi lá, já pensou no nosso planejamento, né, de consultoria, já pensamos em como que a gente organiza a nossa proposta de consultoria, já falamos sobre tudo que é dificuldade que o consultor possa ter, já falamos de muitos detalhes relacionados à consultoria. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse monitoramento, sobre essa questão de manutenção do serviço da consultoria. Tudo bem, Reinaldo? Tudo sim. Você está escutando um barulhinho de fundo aí? Tá? Tô. Poxa, Reinaldo, eu não consigo fazer nada, porque é a casa do meu vizinho aqui, eu acho que eles estão quebrando uma parede. Só pode. Eu estou falando bem perto do microfone para ver se sai melhor. Vou aumentar um pouquinho o alto-falante, tá? Ficou melhor assim? Ou ficou muito Sim, alto? tá bom. Tá bom? Você Tá. ia falar alguma coisa? Ó, professora, eu não consegui fazer as atividades porque eu não achei e também eu tava fazendo minha correção do meu TCC Tá. e Não tem eu não problema. achei. Eu procurei, enjoei de procurar, não achei O material? no material. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou enviar, acho que vou tentar enviar, você pede depois para mim pelo WhatsApp, que eu vou enviar direto no seu WhatsApp, tá? Tá. As aulas que tem material. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse tema, e como está só nós dois aqui, vamos lá, me ajude, né? Vamos com força nessa aula, força na paçoca, que é muito interessante. Então, quando a gente fala de monitoramento, a gente está pensando de uma forma processual. Sabe processo, Reinaldo? Início, meio, fim. Feedback, quando o processo dá certo, quando a atividade acontece, o cliente que startou, que abriu o processo lá na abertura do processo, ele recebe o serviço ou o produto, ele fica satisfeito. Na consultoria, a mesma coisa. A gente pode monitorar, controlar, quantificar a execução também através de processo. Dentro do processo tem o processamento, que é o que exatamente acontece. Então, a gente quer identificar,
que é pensar nesse processo e tornar possível, quem sabe, a gente medir o desempenho do processo de consultoria nas diferentes atividades, desde a primeira abordagem, das primeiras reuniões, de como a gente pensa, planeja, elabora a proposta de trabalho baseado no primeiro diagnóstico da primeira reunião, como a gente entrega, faz, executa esse diagnóstico, depois entrega isso para o cliente. Aí ele fala, poxa, gostei do que você identificou na empresa, do que vocês identificaram, do que o nosso pessoal identificou. Vamos implantar? E aí a gente começa a implantar essas melhorias, né? Reconhecendo esse processo. Então, a gente já está monitorando todo o trabalho do diagnóstico, também monitorando e colocando para frente, startando, desempenhando essas atividades. Então, quando a gente fala em administrar, a gente está falando na gestão, na manutenção desse serviço de consultoria, a gente basicamente está falando nessa seleção da contratação do serviço, né? E aqui tem alguns passos que o nosso autor coloca para a gente no livro de consultoria lá do Chavenato. Começa pensando na contratação da consultoria, que deve ser realizada apenas depois dessa identificação que a prof colocou aqui para você, né? A gente identifica bem qual que é o problema, qual que é a necessidade de serviço do nosso cliente, e a gente faz o contrato formal, a proposta de serviço, envia para o cliente. Então, a consultoria, ela precisa ter bastante conhecimento, ter expertise, habilidade, experiência, know-how na área que ela se dispõe a executar o serviço. Esse é um segundo ponto muito importante na hora de fazer a manutenção. A gente precisa ter certeza do que vai entregar. Então, fizemos o diagnóstico, a gente precisa entender o que a gente vai entregar para o cliente. Então, a empresa de consultoria, ela tem essa condição de sustentar através de um método. Você sabe o que é método? Metodologia, Reinaldo? Sim. O que é, mais ou menos assim? Fala aí para a prof. É uma pesquisa que a gente faz e a gente tem que trazer um resultado através dessa pesquisa. Isso, perfeito, muito bem. A metodologia é o estudo do método. O método é o caminho. Quando você começou a elaborar seu TCC, você teve que escolher entre diversos caminhos, não foi? Aí você foi Sim. pesquisar que abordagem que eu quero fazer no meu TCC. É descritiva? É uma abordagem bibliográfica? Eu vou fazer uma pesquisa de campo aplicada? Ou eu vou fazer uma pesquisa só documental, bibliográfica, no site? E aí você foi lá, sim, fazer uma investigação primeiro nessa abordagem grande. Mas isso era um jeito que o Reinaldo tem de fazer. Que o estudo científico fala, gente, vamos embora dar um método, um caminho para esse povo, né? E aí a metodologia é esse método, é o caminho, é o jeito que a gente faz, que a gente se utiliza para chegar nesse resultado, ou da pesquisa, ou da sua dúvida quando você vai fazer o TCC. Mas a metodologia aqui para a gente da consultoria significa qual é o jeito, o caminho, a abordagem, a técnica que a gente vai desenvolver para implementar o processo, a atividade de consultoria para o cliente. Porque a gente quer chegar no resultado. Tudo que interessa para o cliente não é o resultado? Sim. Então, ele quer o resultado. Ele falou, estou com esse problemaço aqui na minha indústria, preciso diminuir o tempo gasto no meu processo produtivo para fazer entrega desse pãozinho aqui, porque eu peguei um cliente gigante agora, é a China, olha que legal. E eu preciso dobrar a capacidade fabril da indústria. Você acredita que a gente fez uma consultoria exatamente nessa indústria? Do que eu estou te falando, lá na frente eu vou te falar. Então, a gente consegue fazer isso através da consultoria. A gente vai lá, identifica, analisa, fez o diagnóstico, né? Tem habilidade para fazer esse diagnóstico, tem condição de quantificar, de controlar esses números e trazer um número real para o cliente e dizer para ele: olha, cliente,
Nós conseguimos hoje falar para você que você pode sair dessa produtividade que você tem aqui de 100 unidades dia, você pode aumentar de 5 até 20% na performance da sua linha produtiva de pãozinho. Você pode sair para 105, 110, chegando a 120 por dia. O que você acha? O cliente, com 120 por dia na minha linha produtiva, eu te pago tanto. E aí você coloca sua proposta de trabalho e ele pá. Aí você vai lá, implanta, estuda, treina a equipe, melhora um pouco a condição do maquinário, a condição técnica do sistema como um todo, mas vai desenvolver expertise nas pessoas também, para elas entenderem como não retrabalhar, como não perder tempo, como não ficar ocioso, como não desviar a atenção daquele processo, né? Isso é tudo muito bacana, mas a consultoria pode desenvolver esse ponto aqui que é o 5, que é a capacidade profissional, tanto do executivo quanto de todos os clientes do cliente. O executivo que contratou a gente é o cliente. Mas quem que é o cliente do cliente? É o cliente interno, são os colaboradores, é o cliente externo, são as pessoas que estão lá fora e que estão esperando 20 pãezinhos a mais na linha, na produção, né? Então, é isso que a gente vai fazer no quinto passo. É entender e desenvolver essa capacidade, essa habilidade através desse treinamento. A empresa de consultoria também, ela tem essa atuação para o resultado. Vamos pensar, no que você trabalha, Reinaldo? Eu trabalho num supermercado no chamado Casa de Carne Chapecó aqui. Adoro Casa de Carne Chapecó. Porque carne está muito caro, né? Então, eu acredito que você tem mais e mais clientes que vão buscar produtos diferenciados, quinhos diferentes da carne vermelha. Vão buscar carne branca, carne de porco, ovos, atum enlatado, sardinha que a gente adora, salsicha em lata, aquela carne que vem na lata. Os clientes, mais e mais, eles buscam produtos que para eles sejam mais baratos ou que consigam chegar dentro do orçamento que ele tem. E o supermercado, às vezes, ele quer pensar: eu vendo carne e tal, eu vendo isso daqui, mas o que eu posso colocar de diferencial para o meu cliente? Aí ele vai lá pesquisar o cliente na área de atuação dele para buscar um resultado mais assertivo para o cliente. Então, a empresa de consultoria ela pode ajudar nesse sentido também, de construir essa abordagem da pesquisa, de entender um pouco melhor o comportamento do cliente. Bacana, né? Sim. O que você me diz? Vocês têm algum tipo de pesquisa que vocês fazem no mercado? Não. Olha, tipo assim, eu não trabalho com carne, né? Mas aí tem os açougueiros, tem um líder dos açougueiros, né? Tipo, um líder maior, que ele sempre viaja em busca de aprender novos cortes, outros tipos de preparo de carne, também vende carne preparada já própria para churrasco. É um tipo de tempero diferente. Olha que delícia. Eles viajam bastante para Cuiabá, principalmente de Cuiabá. Às vezes ficam uma semana aí fazendo curso, vão para Sinop, Sorriso. Já foram até para o Rio Grande do Sul. Terra da muito próxima dos Carne, grandes centros de carne, né? E sim. também o pessoal que eles têm muita experiência, muito know-how nessa área. Então, se a gente tivesse que contratar uma empresa de consultoria para falar sobre cortes de carne finos, cortes de carnes para aproveitamento, limpeza de carcaça para fazer linguiça, nós traríamos uma consultoria de um grande centro desse. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas também, Goiás também é muito forte. Mas o pessoal de São Paulo tem uma tradição gigante no gado, né? De grandes rebanhos. Nós temos em Minas também uma tradição de carne seca, outros cortes de carnes e carnes exóticas, como carne de carneiro, cortes de
aves mais raras, né? Chester, essas aves que o pessoal gosta de comer Aqui, até no Natal. aqui a cidade de Nova Mutum não é tão grande, né? Se você a cidade não é tão grande, mas aqui a gente pode ir em todos os supermercados, pode ter em outros lugares que vende carne também. A gente não encontra os cortes que tem lá. São diferenciados. Não é porque eu trabalho lá, é tipo assim, é diferente os cortes de carne. Quando eu vou no outro mercado, às vezes, assim, rápido, comprar alguma coisa, eu fico totalmente assim, surpreso, assim, às vezes nem quero comprar a carne, porque eu já achei a carne feia, entendeu? Não gostei. Já viu ela meio sequinha, né? Carne que foi Sim, refrigerada e volta de novo para refrigeração e não vende. É isso. A empresa de consultoria, a empresa que vai trabalhar falando sobre esses cortes ou dando curso lá para o pessoal que vai para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela precisa ter uma reputação no mercado. Ela precisa ter uma tradição de entender sobre esses cortes de carne. Entende? Vocês não vão sim, contratar uma consultoria para cortes nobres de carne ou para carnes nobres. Por quê? Porque o público-alvo de Nova Mutum é um público de médio para alto poder aquisitivo. sim, Você vê, você vai no lugar mais simples aí de Nova Mutum, não é que nem aqui na minha cidade, que aqui tem um lugarzinho meio feio mesmo, né? Aí não tem. O feio daí é classe média aqui. O que é mais simplesinho aí para nós é classe média aqui dos nossos bairros. sim. Ó, só tem um exemplo também. Quando eu for, eu de vez em quando vou para Cuiabá também. Uhum. Ó, eu fui para Cuiabá uma vez, eu fui numa loja no shopping, né? Uma loja de grife, né? A mulher perguntou pra mim de onde que eu era. Eu falei de onde que eu era. Ela perguntou pra mim se eu era plantador de soja. Tá poderoso. E aí também ela, tipo assim, ela dobrou a atenção pra mim, tipo assim, achou que eu fosse rico, entendeu? Por causa que eu moro aqui, entendeu? Eu fiquei assim, pensando depois, né, comigo, falei, por que que ela me tratou daquele jeito? Porque ela fez aquelas perguntas, né? Depois que fui pensar que ela acha que o povo que mora aqui, né, acha que todo mundo é rico, mas não é. Exatamente. Olha que perfeita a visão dela. Mas aqui é muito disso. Os shopping centers aqui de Cuiabá, todos eles, do Piquititinho até o Grandão mesmo, que é o último que inaugurou aqui o Grandão, eles focam muito, muito nesse público que vem do interior para fazer curso, para tratamento de saúde, para comprar materiais, para comprar insumos para a região de vocês. Então, o comércio ele se prepara para essa condição. E aí, quando você fala, eu sou de Nova Mutum, o cara, a pessoa já, é da terra do pessoal que planta, da terra do pessoal que tem uma grande produção de aves, vocês têm uma grande produção também de suínos, aí é perfeito. A região é muito rica. Então, a pessoa sabe, né? Sim, Isso que vocês têm que tomar muito cuidado com a reputação da empresa que vocês contratam para ensinar, do lugar que essas pessoas que trabalham no açougue vão buscar esse conhecimento. Por quê? Porque vocês estão atendendo um público A e AA, que é classe alta e classe média alta que tem condição de pagar por um corte nobre de carne. Então, para a empresa crescer, para a empresa ter ainda mais êxito no negócio, contratar uma empresa de consultoria para essa área e enxergar os pequenos gargalos, porque às vezes é uma pequena coisa que se ajusta aqui, outra que se ajusta ali, e a empresa vai se transformando num primeiro, né, um líder de mercado, porque é essa a intenção. A intenção, quando a gente passa por um sistema de consultoria, é trazer pessoas que têm muita bagagem, muita experiência, muito assunto, para conseguir construir essa abordagem um pouco mais clara. Porque a empresa de consultoria, quando ela vai atuar, ela precisa ser assim, ó, muito ética. Ela precisa realmente entregar o que ela disse que ia entregar. Então, se você traz uma empresa de consultoria lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, para ensinar a turma daqui, para observar, para olhar os processos como um todo, de corte, uma empresa que vai trabalhar mais a questão da operação do negócio, ela tem que trabalhar com muita transparência, com muita. Desde lá, desde a contratação, vocês têm que ter certeza de quais são as entregas que vocês querem, que tempo querem. Então, essa atuação imparcial, né?
Eu não vou chegar aqui porque eu vi que fulano corta desse jeito, vou continuar ensinando. Não, eu vou trazer tudo que a gente tem de melhor. Então, é isso que a empresa de consultoria vai fazer. Ela vai observar a forma como vocês trabalham, mas ela vai trazer o que ela disse que ia trazer, né? Ela precisa trabalhar fortemente esse conhecimento. E precisa trazer também algo que seja justo e compatível com o que ela disse que ia entregar, na questão de preço, né, de honorários, dentro do resultado que ela falou, que ela prometeu que ia entregar para o cliente. Isso é algo determinante. Ela precisa ter uma postura e uma atuação definida. Então, estamos contratando uma empresa de consultoria que vai trabalhar o serviço, a expertise, né, do que ela já faz de serviço de corte de carnes nobres. Então, ela precisa ter essa postura. Aí tem a pessoa que é o chefe, que vai trazer um chefe de açougue, uma pessoa que tenha muito conhecimento nessa área. Essa pessoa que vai trazer consultoria, esse consultor, Reinaldo, precisa ser uma pessoa, além de ter muito conhecimento da área, ele deve ter interesse genuíno no seu trabalho. Nós gostamos de algumas áreas, sabe? Nós gostamos de temas e assuntos. Então, a gente precisa ter interesse para buscar, para fazer o que você acabou de falar. Pesquisar, buscar novas metodologias, novos jeitos de fazer, estudar o que tem de inovação nesse trabalho. Então, isso é buscar interesse. E aí você vai trazer muito conhecimento diferenciado. E aqui no Aí, quadro. aí Sim, lá, com exemplo, como que ele já produz, que já é da própria da casa de carne, né? Chama casa de carne, mas é um mercado aí, inseriu o mercado agora, porque antes não vendia outras coisas. Aí, dentro deles eles criaram a própria deles, com o nome deles. Tem um hambúrguer Chapecó, que tem um hambúrguer tradicional e nossa, que delícia. tem um hambúrguer recheado com queijo, presunto, essas coisas. E também tem os cortes, né, que são aqueles cortes mais nobres, que, como a senhora falou, picanha, a picanha é cortada em vários pedaços, em vários outros tipos, outras formas lá que eles cortam. Tem também a linguiça também, que é a linguiça caseira Chapecó que chama. É muito boa a linguiça caseira Chapecó. Nossa, quando eu for aí, eu quero comprar um monte. Vou E, levar até meu tam, isoporzinho. e também tem qual que é outro que eles fazem também? Ah, também tem o copinha mexicano também. Ai, que delícia. Tem Já também estou o até sentindo, o filé. cupim deve ser super apimentado. Tem também o filé também mexicano, filé suíno mexicano também, a costela mexicana também, que vende super bem. Nossa, deve ser uma delícia. Eu gosto muito de carne suína, muito. Principalmente de bisteca assada. Nossa, adoro. Costelinha, qualquer coisa de suína eu gosto. Muito mesmo, eu gosto muito. Eu gosto de carne vermelha, mas eu gosto de carne de suíno. E Eu só como carne branca. frango e a carne suína? Não, carne suína eu como muito pouco, eu como só mais peito de frango e peixe. E peixe. Ai, que delícia. Nós amamos peixe aqui, na terra do peixe, né? Já sabe, Cuiabá. Sim. Muito bom. É isso. Olha, outra coisa, a consultoria deve ter empatia com a empresa cliente. Ela deve ser de uma área que ela gosta desse tema, que ela gosta de trabalhar esse tema. Então, empatia, se colocar no lugar do outro, para realmente esse cliente precisa. E aí a gente avança um pouquinho falando que o consultor ele deve saber trabalhar com processos de mudança. Eu comecei a falar um pouco sobre processo no início, e esse segundo passo da aula, quando a gente fala da administração do serviço de consultoria, dessa execução desse serviço de consultoria, do monitoramento, é muito voltado para processo. Ele deve saber também trabalhar com equipe, né, o consultor, mas a gente vai pegar aqui, eu quero falar para você, eu comecei a falar sobre aquela indústria, porque a gente fez uma consultoria para essa indústria, e sabe o que essa palavra story aqui significa? Significa contar uma história de verdade. Eu comecei a contar essa história para terminar a história te dizendo que o que essa empresa precisava lá no processo produtivo dela é que ela tivesse isso aqui, ó,
É um carrinho de aço inoxidável, uma roda emborrachada, e ele tem uma função de supermercado. Durante o processo produtivo, esse carrinho, ele leva equipamento, peça e material, insumo, ele se movimenta no percurso. Então a pessoa não fica para lá, para cá, para lá, para cá. Tem alguém que leva o carrinho, entendeu? Então todo mundo que está na linha de produção não precisa parar a linha de produção, porque tem o carrinho do supermercado. Esse é um jeito da Toyota chamado que desenvolveu uma expertise chamada Lean Manufacturing, que é um jeito enxuto, né? O Lean vem da palavra enxuto, bem simplesinho de fazer as coisas para a pessoa não perder tempo. Então, isso é muito usado nas grandes indústrias de componentes do mundo todo. Então, esse carrinho foi desenvolvido para essa indústria de panificação. Incrível que era o pulo do gato para essa indústria, era esse carrinho movimentando. A gente vai falar, então, sobre essa execução e monitoramento do trabalho numa abordagem de processos, e eu vou chamar aqui para a gente, aqui tem execução de um processo, né? Olha, entrada, o que vai entrar? Para vocês entra carne, vocês têm um processo de transformação, cortes nobres, bifes nobres, material preparado direto para o churrasco de final de semana, para grelha. Amei você falar que vocês têm hambúrguer com queijo. Minha boca até aguou de vontade de comer esse hambúrguer com queijo, pelo amor de Deus, que fome. Entende? Então, tem algumas coisas que quando entra a carne, passa pelo processo, e essa carne vai se transformar nesse hambúrguer, que vai colocar um monte de atividades para chegar lá na saída e sair o hambúrguer. É esse o processo. Então, ele entra como um projeto, tem uma modelagem, tem uma simulação, tem uma execução e monitoramento. Eu vou colocar para vocês depois o Balance, o software, falando um pouquinho, eu vou enviar também na hora que eu lançar essa aula para vocês, falando sobre como que a gente trabalha o BPMS, que é a modelagem do processo, para entender como que a gente monitora esses processos, como a gente faz a gestão dele. Aqui, de maneira muito rápida, a gente vai receber a nossa convidada do dia, que chama Deca, para falar um pouquinho sobre modelagem de processo de um ponto de vista conceitual. Eu sei que vocês já estudaram, né, modelagem de processo, mas aqui está sendo colocado só para falar um pouco sobre a administração, lá naquele ponto que falou dominar os processos. É muito alto? Pessoal, o papo de hoje é sobre BPMN. Hoje é o nosso primeiro papo sobre esse assunto. A gente ainda vai ter outras conversas no futuro sobre esse tema, porque BPMN tem muito detalhe na modelagem de processos que a gente vai ter que ver com calma. Mas hoje a gente vai começar tentando entender o basicão. Quais são os principais elementos da notação BPMN? Por que a gente vai falar de BPMN especificamente? Existem outras notações, outras linguagens de representação de processo, como a EPC, por exemplo. Mas BPMN se tornou um padrão de fato no mercado, inclusive no mercado brasileiro. É uma linguagem extensa, é uma linguagem que já está na versão 2.0. Ela tem uma quantidade grande de informações, de detalhes, de regras, então vamos começar pelo início. Então a gente tem 5 grupos, categorias de elementos principais em BPMN. A gente tem os objetos de fluxo, as conexões, as piscinas e raias, os dados e os artefatos. Dentro de cada um desses grupos, a gente tem alguns elementos. Então vamos começar. Os objetos de fluxo eu tenho 3 tipos: atividades, eventos e gates. Qual a diferença? O que é cada um desses elementos? Uma atividade, ela representa uma ação. Uma atividade, ela é atômica. Ela tem a ver com o que eu quero executar no meu processo. É um passo do meu processo. Um evento, ele é diferente. Ele representa uma questão temporal. Ele representa um estado que eu atinjo no meu processo depois que eu executo uma determinada atividade. Então, os eventos, a gente tem que ter sempre esse raciocínio. A atividade, ela representa o quê? O evento, ele representa o quando. Essa é uma diferença que ajuda a gente a entender claramente. Tá? Tanto as atividades quanto os eventos, na notação BPMN, elas têm diferentes tipos. Tá? A gente não vai entrar nesses detalhes todos hoje, mais para frente a gente conversa sobre isso. A gente tem um e-book da DECA sobre
a anotação BPMN, onde vocês podem ver todos os detalhes, exemplos, dicas, mas a gente hoje vai tentar simplificar um pouquinho. E, além das atividades dos eventos, eu tenho os gateways. O que são os gateways? Os gateways são os pontos de tomada de decisão dentro de um processo. Então, os gateways são eles que vão me ajudar a decidir os caminhos possíveis do meu fluxo de processo. Tá? Então, já é um conceito diferente. Saindo da categoria dos objetos de fluxo, eu tenho as categorias das conexões. Então, eu tenho 3 tipos de conexão. Os fluxos de sequência, as associações e os fluxos de mensagem. Então, os fluxos de sequência são as setinhas inteiras, são as setinhas mais comuns, as conexões mais usadas para fazer, por exemplo, conexões entre atividades ou entre atividades e eventos. As associações são setas pontilhadas, com um tipo de pontilhado específico, e elas são muito usadas para a gente ligar atividades com artefatos, por exemplo, com anotações, tá? Com informações complementares ao processo, digamos assim. E o fluxo de mensagem são usados principalmente quando eu tenho trocas de mensagem entre piscinas, quando eu tenho conexões de informações usando mensagens, tá? E eu trabalho com esse tipo de associação. A terceira categoria é a categoria das piscinas e raias. E essa é importante a gente ver com calma, porque muita gente faz confusão em cima disso. Qual é a diferença entre uma piscina e uma raia? É o mesmo raciocínio que a gente tem na vida real. Imagina uma piscina olímpica de natação, então a piscina inteira é uma piscina, né? E dentro daquela piscina eu posso colocar raias para os nadadores ali percorrerem ali dentro. Então, quando eu estou representando um fluxo de processo, meu fluxo de processo ele pode estar todo dentro de uma piscina, ou ele pode ter mais de uma piscina. Quando é que eu tenho mais de uma piscina? Quando eu tenho atores externos ao processo, terceirizados, clientes, fornecedores, né? Então, eu posso ter mais de uma piscina, e dentro de uma piscina eu posso colocar as raias para os diferentes atores que executam as atividades daquele processo. E aquelas atividades e aqueles eventos que a gente mencionou anteriormente, eles vão estar distribuídos e organizados dentro dessas raias. O quarto grupo é o grupo dos dados. O que eu tenho aqui? Eu tenho os objetos de dados e eu tenho os bancos de dados. Os objetos de dados, eles representam, por exemplo, artefatos que eu quero usar no meu processo. Podem ser documentos, podem ser documentos eletrônicos, documentos físicos, tá? E os bancos de dados representam repositórios de informações. Em algumas notações, em algumas modelagens, a gente pode estar usando isso, inclusive, para representar sistemas também. E o quinto e último grupo é o grupo dos artefatos, propriamente dito. Aí eu tenho os elementos de grupo. O grupo é uma caixinha pontilhada que eu posso colocar em volta de qualquer quantidade de atividades, eventos e gateways quando eu quero agrupar coisas afins dentro do meu processo. Dentro do mesmo processo, às vezes, eu tenho diferentes temas e eu quero mostrar esses diferentes temas. Isso é opcional, mas eu posso trabalhar com esse recurso. E, por fim, eu tenho as anotações. As anotações também são opcionais quando eu quero colocar algum lembrete, alguma observação, alguma regra sobre o meu processo numa caixinha textual. Tá? Então, é isso. Esses são os principais elementos. Para cada um deles, eu tenho, em alguns casos, algumas variações, alguns tipos e, principalmente, muitas regras de uso. Mas isso fica para um próximo papo. Bacana, né, Reinaldo? Vocês já devem ter assistido essa aula de processos, porque processos é muito importante quando a gente trabalha a questão da consultoria, mas é muito importante quando a gente trabalha a questão da gestão. Nós hoje trabalhamos muito observando, analisando, metrificando, mapeando os processos. A abordagem que a Deca trouxe para a gente, ela é BPMN. Eu vou mandar um manualzinho que tem alguns passos do BPMN, porque serve muito para consultoria, quando a gente vai executar as atividades, pensar por processo. E eu acho muito bacana quando ela coloca a questão das piscinas e das raias das piscinas, que é quando eu separo, né, os processos lá no meu fluxograma, para falar o que isso tem a ver, professor? Tem a ver que cada piscina grande dessa é um macro processo, por exemplo. Vamos pensar no processo de corte de carne. Aí você vai separar por raia. A primeira raia, como foi colocada ali, nós vamos falar o corte de carne vermelha. Aí a segunda raia pode ser corte de carne branca ou corte de aves. Aí você coloca tudo que é ave. Eu falei do Chester, né? Peru, frango,
frango menor, não sei quais tipos de carne que vocês costumam. A gente pode separar outra, aumentar, colocar mais uma raia, colocar peixes ainda por cima. Dentro dessa piscina grande, que é corte de carne, eu posso colocar de carne vermelha, de carne branca suína, de carne branca de pescado, de carne branca de aves, né? Mas olha, é muita coisa. Eu posso separar por raias, e aí, quando eu tenho, como ela disse, elementos externos, pessoas que têm conexão aqui dentro do negócio, fornecedores, a gente tem que avaliar, analisar também a entrega deles, porque às vezes a gente não consegue chegar no ótimo do negócio inteiro quando a gente está fazendo a consultoria, porque a gente não está olhando todos os processos internos e externos. Bacana, né? Então, a visão por processo, ela alarga um pouco o horizonte para a gente entender quais são as grandes medidas preventivas, corretivas que a gente pode implantar no processo. Então, a empresa de consultoria deve consolidar todo esse conhecimento para a empresa, trazer essa abordagem. Uma coisa que é bacana, Reinaldo, e eu gosto de colocar quando a gente está falando de consultoria, e eu vou falar para você, essa é uma ideia para a nossa vida, sabe? Quando você for pensar num plano de vida, num plano de negócio, num plano para o seu empreendimento, para o seu trabalho, para a sua vida de administrador, você tem que pensar nessa abordagem. Qual é o ideal? Hoje a gente discutia numa empresa que eu, inclusive, faço consultoria para essa empresa, e as pessoas falavam assim, não, isso é muito difícil, não dá para chegar nisso. Aí outra pessoa falava, nós nunca chegamos nem próximo disso. E aí, o que eu gosto de colocar sempre é, nós planejamos e projetamos sistemas para o ideal. Quando vocês enviam uma pessoa para fazer um curso lá fora, no Rio Grande do Sul, para corte de carne, você quer que ele aprenda o melhor, de preferência o macro, né? O ideal desse corte de carne. Talvez quando ele chegar aqui em Nova Mutum, aí na cidade de vocês, ele não traga toda essa abordagem, todo esse conhecimento. Mas o que ele traz já é muito legal. Então, a gente foca sempre no ideal. Por isso que eu falei no ideal de vida. Não olha uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida sou-sou, de qualquer jeito. Não. Vamos fazer o nosso ideal. Vamos planejar para o ideal. A gente tem que focar grande, a gente tem que olhar a meta lá no alto, não ficar pensando pequeno. E a consultoria tem essa abordagem. Um pouco também do que a gente vai fazer está em administrar e avaliar os serviços da consultoria, então, com relação à quantidade, aos consultores, a adequação desse projeto, né? Se esses indicadores eles são adequados, se são de desempenho, de progresso, de intervenção, para o acompanhamento do quê? A gente está acompanhando o tempo de processo, a gente falou que vai diminuir o tempo gasto no processo da panificação, como que isso acontece. Então, é a valorização, né? É a empresa olhando para construir um time de pessoas, de colaboradores mais fortes, mais integrados, mais competentes, né? Para que ele se sinta empoderado para executar a atividade que ele está sendo chamado. Então, a consultoria ela tem essa abordagem muito forte também, de tentar ouvir a necessidade de fato e contribuir. Para isso, a gente elabora um plano de manutenção, a gente trata esse projeto, identifica os responsáveis para tudo isso. Bacana? Conseguiu entender, Reinaldo? O prof foi muito... Deu para entender? Sim. Então, a gente começou falando um pouco... Pode falar. Reinaldo, a gente começou um pouco que a aula de hoje é para execução e monitoramento do trabalho de consultoria, ou olhar para a administração e manutenção do serviço que a consultoria faz. É a mesma coisa. Dentro disso, todos aqueles itens, 17 itens colocados pelo autor, um dos critérios muito importantes é entender como que a gente observa os processos, como que a gente monitora esses processos.
Vou voltar aqui. Tá tranquilo? Sim. Como que a gente faz para entender esses processos? Então, para isso, o que foi colocado aqui é que nós temos uma metodologia chamada BPMN, que significa Business Process, gerenciamento de sistema de processo, de negócio. O business é de negócio, de processo, de management, de gerenciamento, de system. Então, Business Process Management System, que é o gerenciamento do mapeamento do sistema de negócio, para administrar o negócio, entende? É esse que a professora vai enviar para vocês, um e-book falando sobre isso. O que a gente precisa fazer, prof, para entender um pouquinho melhor? Eu coloco aqui uma atividadezinha avaliativa, ó, essa aqui você pode fazer até na hora que sair dessa aula aqui hoje. Vai lá no Google e coloca quais são os softwares de gestão usados para mapear e controlar processos. Ele vai jogar nesse. Você não vai procurar esse, vai procurar outro software, tá? E aí você vai lá no site dele e coloca ele para a gente conversar sobre ele na próxima aula. Beleza? Coloca ele numa folha, pode enviar para mim direto, ou a gente pode deixar para a gente conversar na próxima aula. Isso vale ponto. É uma atividade avaliativa desse módulo, do terceiro módulo. Entendeu? Sim. Tá bem simples, né? Peraí, deixa eu ver. Pode repetir. É para me pesquisar Isso. como mapear um processo. Você vai depois... entrar lá no Google, vai tirar isso aqui, ó. Software. Utilizado para mapear e controlar processo. Só de você colocar essa frase lá, ele já vai dar alguns softwares. Ó, tá vendo? Coloquei aquela frase. Olha só que louco. Eu já deu tudo esse monte aqui. Trello, Asana, Google Analytics, o próprio plano do Sebrae, o Pipe Drive, tudo isso aqui. Aqui vai ter vários, ó, recurso de software de automatização de fluxo de trabalho. Olha, 16 ferramentas. Você tem que pegar só um, tá? Vai lá e descobre o que esse um software faz. E aí você vai colocar no papel, numa folha, cola lá, recorta e cola e traz para a próxima aula para você falar o que ele faz. Essa que é a atividade. Ou, se não der, você vai enviar no meu e-mail e vai dizer que é dessa aula de processos. Tudo bem? Tudo. Bem tranquilo. Então, essa é a nossa atividade de hoje. E a gente encerra já. Se tiver alguma dúvida, pode falar se tem alguma dúvida. Não. Tá tranquilo? Tá. É que quando a gente fala de um tema, esse tema da aula de hoje é um pouquinho maior, então ele fica mais cansativo. Eu nem quis falar todos os pontos do processo, eu peguei logo uma gravação da Deca, que ela é uma consultoria bem sucinta, porque senão ia ficar mais uma aula só para falar sobre um ponto que é o processo. Mas foi bem legal, né? Sim. Só essa aí foi a última aula. Praticamente. A aula que vem a gente já vai abrir, né? A nossa vai apresentar isso aqui que eu estou colocando para você sobre o processo. E aí a gente já vai abrir, eu acho que é a nossa avaliação, né? Eu tenho que confirmar, mas acho que é isso. Porque sempre a gente fala um pouquinho, aí abre para avaliação já. Aí a avaliação, como essa é a última avaliação, o último módulo, a gente pode deixar uns 2 dias ou 3 até para fazer. Tudo bem? Tudo. E aí tenta pegar aquele material e fazer aquelas atividades para conseguir seus pontos. Eu preciso tirar 7 para não pegar PF. Tá.
Amanhã, Reinaldo, a gente vai ter uma aula assíncrona. Eu vou fazer a aula, montar a aula, gravar a aula e colocar no Siga A, porque eu tenho uma apresentação de uma palestra que eu fui convidada para ministrar uma palestra amanhã. Então, eu também vou colocar lá no grupo de WhatsApp para vocês o convite, se você quiser participar da palestra e depois entrar para fazer a aula, tranquilo, tá? Dá tempo. Não tem certificado? Vai ter certificado. Se você se inscrever no site, você ganha um certificado. É uma palestra do IFMT de Juína. É bem legal a palestra. Você vai gostar. Mas como que eu me inscrevo? Eu tô precisando de horas complementares. Isso, olha que bacana. Chama seus colegas para participar também. E lá no chat, se você quiser fazer alguma pergunta para a prof, também pode fazer, tá? Eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp o link para você participar. Então, está convidado, todos que estão ouvindo estão convidados. Eu queria saber se automaticamente automaticamente que eu estiver participando, já vai gerar um certificado. Já vai gerar e vai falar onde que você... Aí, quando você gerar, você já entra aqui nessa estrelinha que adiciona na sua guia de favorito para quando você entrar, porque esse processo de gerar o certificado às vezes demora, né? De um dia para o outro. Aí você entra lá para gerar. Bacana? Sim. Então tá convidado. Tá. Semestre que vem eu tô aí na sua cidade, hein? Quero conhecer. Eu vou lá comprar esse hambúrguer aí recheado com queijo. Aí, mas a senhora vai dar que matéria ano que vem? Ah, eu não sei ainda. Eles estão fazendo a programação. Vai dar consultoria presencial? Não, consultoria presencial não. Vou para outra aula agora. Tudo bem? Eu vou fazer algumas matérias também que eu não fiz ainda, né? Só faço as matérias. O TCC eu já terminei, o 1 e o 2, já terminei o estágio 1 e 2 também, 3. Agora só falta as matérias e pronto. Eba, perfeito, Reinaldo. Praticamente não se forma no meio do ano que vem, né? Sim, o que vai mais demorar é a matéria de... É uma matéria que tem 2 passos. Tem o passo 1 e o passo 2. Esqueci o nome da matéria agora. Tá tranquilo. Então, uma boa noite para você, Reinaldo. Fica com Deus. Faz suas atividades lá direitinho. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá? Aí só só manda as atividades que eu vou mandar depois a atividade que eu tenho que fazer e manda o link do grupo, do negócio. Ah, vou mandar agora o link e depois, até amanhã, você me pede lá no privado que eu vou mandar para você. Beleza, Tá bom? tchau. Tchau, um grande abraço. Fica com Deus. Boa noite para todos, bom descanso. Boa noite, tchau. Tchau.